Olá, turma. Venho aqui com essa gravação apresentar a vocês o trabalho final da disciplina de programação lógica, tá? Então, o trabalho ele pode ser feito em equipe de até 4 integrantes e deve-se elaborar um documento em formato de artigo científico, seguindo a estrutura do template da Sociedade Brasileira de Computação, a SBC, disponível aqui nesse link. Então, antes de eu explicar cada tópico necessário aqui para o trabalho, né, para a elaboração desse artigo, eu vou só falar rapidamente aqui sobre esse template, tá? Você vai clicar no link e vai ser direcionado à página da SBC diretamente para o link do template. Quando você baixar aqui, ele vai vir esses arquivos, né? Onde você vai ter o template no formato .doc para usar no Word, por exemplo, .odt também para outros softwares aí que você pode estar utilizando também, né? Como é o caso aqui do OpenOffice, por exemplo, né? E temos também o template no modo LaTeX, né? Não sei se vocês têm experiência com LaTeX aí. Se não tiver, eu aconselho não quebrar a cabeça agora, já que a gente está no finalzinho da disciplina. Pode ser que você se enrole ali um tempo e acabe não entendendo num período adequado para poder elaborar e configurar aqui o teu projetinho aqui do template, tá? Então, o mais adequado para quem não tem experiência é usar o template aqui, o arquivo .doc mesmo, tá? Então, aqui ele tem já uma estrutura modelo, né, com as fontes e os estilos aqui já predefinidos, ó. Aqui é uma fonte Times, né, com 16, né, o tamanho, em negrito. Aqui já diminui um pouco, vai ser o nome aqui dos integrantes, né, são os autores do artigo, então vocês respectivamente vão ter aqui o nome de vocês, né? E aqui pode se resumir apenas ao nome da instituição, tá? Não precisa especificar departamento não, basta o nome da instituição. Ok? Universidade Federal do Ceará, por exemplo, né? Campus Russas, enfim. Aqui vocês definem, né, os e-mails, ou seja, é um modelo já predefinido, né? A estilização você não muda, tá? Você vai seguir esse modelo aqui. Eu até aconselho abrir o arquivo e ir editando, porque evita de você mudar a estilização. O abstract aqui é simplesmente a tradução do resumo para o idioma inglês, tá? Então, lógico que eu não vou estar pegando no pé quanto a isso, né? Mas se vocês botarem, ponham aí no mesmo estilo, né? Em itálico aqui, com a fonte Times, tal, do jeitinho que está aqui. Mas não se preocupe que eu não vou estar pegando no pé aqui se a tradução está correta, tal, ao pé da letra não, beleza? Enfim, aqui você começa com as seções. Aí no texto aqui do modelo, ele explica sobre espaçamento e tal, mas aí não precisa se preocupar muito não. Se você for editando aqui o conteúdo, ele já vai, né, entrando no padrão. Caso você eventualmente faça o texto em um outro arquivo e depois copie para cá, lembrem-se de estar pelo menos usando o mesmo estilo que está aqui, né? Tem essa ferramentazinha aqui que ela copia a formatação. Então vamos supor que você copiou aqui um texto que está numa formatação totalmente diferente. Então você vem aqui, clica nesse pincelzinho e seleciona o outro texto para que ele pegue, né, o que tinha aqui de formatação e aplique aqui também, certo? Bom, então aqui é só falando mais sobre a configuração do texto mesmo, tal. Aqui é dando exemplo de outras seções, beleza? Eu vou sugerir 5 seções, mas vocês vão estar podendo também, a gosto aí, criar outras subseções, tá vendo? A subseção, ela vem aqui, por exemplo, aqui a seção aqui é a 4. Então as subseções pode ser 4.1, pode ser 4.2. A 4.1 ainda pode se ramificar em uma outra subseção, né? Pode ser 4.1.1,
Entenderam? E por aí vai. Isso aí vai ser a critério de vocês, tá? Eu quero pelo menos que atendam às sessões que eu vou já já apresentar a vocês. Só finalizando aqui a configuração do modelo, né, do layout aqui, da estrutura do artigo, notem que figuras exigem a legenda aqui abaixo. Muito simples pôr a legenda também numa figura. Com o botão direito você pode clicar aqui em inserir legenda, tá? É óbvio que você tem como fazer manualmente também, mas a boa prática é essa: botãozinho direito, inserir legenda, e aí colocar a legenda lá, ó. Quando ele abrir aqui, inserir legenda, ele abre mais ou menos isso. Então ele já identifica se é a primeira figura, e aí você põe o texto aqui, né? Pode pôr um ponto, por exemplo, e colocar a legenda da figura, beleza? Aqui tem outro exemplo. Tabelas, a legenda fica na parte superior, mesma coisa, botão direito, se você colocar inserir legenda, ele automaticamente vai botar. Aqui é uma seção falando mais sobre as imagens. E aqui, gente, que era o principal que eu queria mostrar a vocês, porque vocês vão ver que nos requisitos ali para a elaboração do artigo, eu solicitei que vocês tivessem muito cuidado com referências. Eu não quero que vocês saiam copiando aí o que vocês acham, né, de pesquisa aí, de fontes de pesquisa, sem citar e referenciar. Então eu vou dar uma dica que vai ficar agora para frente aí para vocês, para outros trabalhos, inclusive para TCC, né? Talvez uns de vocês já conheçam essa técnica, mas quem não conhece vai talvez achar interessante, que é o seguinte: montar essas referências. Notem que cada referência ela tem uma estilização específica, né? Esse template aqui, ela tem essa especificação aqui, por exemplo, aqui, ó, foi citado esse autor, Bullock and Renault, né? Ou seja, Bullock e Renault. Então, aqui ele foi citado, tá? Ó, a citação é nesse formato, entre colchetes, os sobrenomes dos autores e o ano de publicação desse artigo ou desse livro, enfim. Quando você vem aqui em referências, você vai ver que ele chama o nome que foi citado aqui, né, que na verdade é o sobrenome, a abreviação do nome próprio, and, né, ou i, né, se você pôr em português aqui, você vai ter fulano e Beltrano aqui, no caso Renault, e o nome do cara abreviado, ok? E o ano aqui, o título, tal, o local, tá vendo? Notem, gente, que é uma configuração chatinha de você montar, né? Beleza, mas aí eu tenho uma dica muito boa para vocês estarem usando, tanto no relatório de estágio, como em trabalhos assim para elaboração de artigos, propriamente até para os TCCs. Com látex é muito mais prático, mas quem está fazendo manualmente também há uma maneira razoável aqui, que é usando o Google Acadêmico, né? Não sei se vocês já conhecem essa plataforma da Google, e ele é específico para você consultar artigos, livros, enfim. Então eu vou dar um exemplo, né? Supondo que você quer pegar algum conteúdo que tenha no trabalho Univirtual. Esse trabalho, ele é um trabalho que eu fiz no mestrado, certo? É a minha dissertação. E ela está publicada aqui, então se você clicar, ela vai abrir aqui, ó. Demorou um pouquinho para carregar, porque afinal de contas são 91 páginas. Então imagine que de repente você chegou aqui fazendo sua pesquisa, tal, e encontrou uma afirmação, né, que você achou interessante, e aí você quer usufruir dessa ideia, obviamente que ao menos ajustando para o seu contexto ali da escrita do seu artigo. Então vamos supor que você pegou uma ideia aqui do trabalho que você está pesquisando, e aí vai atribuir lá ao artigo. Só que, como eu estava falando a vocês,
Às vezes é muito chato, né? Por exemplo, colocar aqui, ó, Frade 2015, né? E aí eu ter que botar toda a estrutura ali, ó, ver o nome do artigo, né, ó, do trabalho, Univirtual, ambiente virtual 3D, bababá, ver quando foi a publicação, tal. Tudo isso realmente leva um trabalho. Mas essa plataforma da Google, ela tem um recurso hoje em dia que facilita bastante, que é esse citar. Quando você clica em citar, ele mostra aqui algumas formatações de citação, certo? E aí eu sei que a que nós estamos usando ali é essa daqui, ó. Então eu simplesmente copio aqui para colar lá. Eu tenho também a opção de usar o BibTeX, né? Para quem conhece LaTeX, você clicar aqui no BibTeX, você copia esse trecho e põe no arquivo de extensão .pib, se eu não me engano, bib. E aí compila, né? Aonde você usar esse nome aqui citado no seu texto, ele vai aparecer. Mas repito, isso seja feito apenas para quem já tem prática com LaTeX, ok? Então, ó, vou copiar aqui, volto lá no meu artigo e eu citei aqui, então obviamente eu tenho que fazer o quê? A referência. Beleza? Ó, se você olhar, de fato ele está atendendo aqui o layout, né? Ó, ou melhor, o modelo, né? Ó, Frade, e aí as iniciais aqui, abreviado, o ano, tá vendo? Ó, tá seguindo direitinho, o título, beleza? Notem que o único problema é que a formatação do estilo não tá legal. Então o que é que você pode fazer? Aquela mesma dica que eu dei, ó, você pode selecionar aqui a formatação que você quer, clica no pincel e aplica aqui, ó. Então olha só, ele já aplicou aqui a mesma formatação, tá vendo? Detalhe, gente, depois você tenta organizar em ordem alfabética. Eu não vou estar pegando também no pé quanto a isso, mas a boa prática é que isso aqui esteja em ordem alfabética, tá? As referências aqui, ok? E só mais um detalhe, essa seção aqui é criada especificando, né, como deve estar estruturada aqui as referências. Mas nesse modelo aqui, a seção referências ela não tem essa enumeração, ok? Então é apenas referências. Beleza? Bom, uma vez explicado toda a estrutura aí do artigo, eu vou passar agora para vocês as seções que vocês devem estar pondo conteúdo, né? Iniciando pela introdução, certo? A introdução, eu sugiro que vocês investiguem aí aspectos do paradigma lógico e suas linguagens, por exemplo, Prolog, que é o que a gente tem estudado. E aí o que você vai escrever nessa seção vai ser esses informes aqui, ó. Podem traduzir a parte histórica, né, do paradigma, onde envolve a motivação do surgimento dele, né, o que motivou, né, como foi que surgiu, critérios de avaliação, você vai investigar sobre o que falam em relação à escrita e legibilidade de linguagens que atendem a esse paradigma, né? De preferência linguagens como Prolog, né? Que é uma linguagem lógica, bem como também os demais aspectos que fazem parte dos critérios de avaliação de uma linguagem, que a gente viu lá na primeira unidade, né? Então você vai tentar investigar esses critérios aí, né, com base no paradigma de programação lógico e suas linguagens, ok? Você pode tentar identificar aí se alguns autores escreveram sobre pontos positivos ou negativos ou ambos, né, e tentar citar isso. O que você julgar relevante sobre essa temática, você tenta colocar aqui também na introdução, nessa sequência, após, né, o ponto histórico aí inicial, e aí por fim sobre processo de compilação, ou seja, você vai falar como ocorre o processo e a forma como os tipos de dados são tratados em linguagens com essas características, ok? É fato que outras linguagens mais comuns, como linguagens funcionais e linguagens do paradigma OO, né, elas costumam ter algumas especificidades totalmente diferentes, né, algumas especificidades mais comuns, né, do cotidiano da programação, porque
a lógica, ou melhor, eu até digo o contrário, né? A programação lógica é que detém de peculiaridades que a gente pode estar relacionando, inclusive referente à ideia de, como é que eu posso dizer, de como os dados são tratados e tudo mais. Então, o que você conseguir investigar e descobrir sobre o processo de compilação, né, nessa temática da programação lógica, que você julgar relevante, você vai poder estar argumentando aqui, lembrando sempre de citar e referenciar, tá? E aí, nesse ponto, você pode até tentar comparar, né? Se você tiver uma brecha aí e conseguir adequar isso, você pode até citar assim, uma comparação entre como ocorre o processo de compilação de linguagens com essa característica e para as demais linguagens que sejam funcionais e OO, enfim, né? Apenas para a gente identificar melhor a diferença, certo? Se vocês conseguirem encaixar isso, seria interessante. Na sequência, nós temos uma seção chamada aplicabilidade do paradigma lógico, tá? Deixa eu deixar ele aqui no topo. Bom, ou linguagens, né? O que seria isso? Vocês vão pesquisar por áreas de atuação do paradigma lógico, né? Então você vai listar no mínimo 3 principais áreas que esse tipo de programação atua. Tenta buscar, né, as que ele tem maior ênfase de uso, seja a área qual for, mas que você vê que tem, né, as 3 maiores, assim, ter as 3 que mais são utilizados, o paradigma lógico e linguagens consequentemente lógicas, até que seja por intermédio de técnicas, tá? Vamos supor, você às vezes não vai solucionar um problema especificamente com Prolog, mas Prolog pode estar conjugado a uma técnica de inteligência artificial aí que você está usando, alguma ferramenta ou coisa do tipo. Então, que seja, se for uma ferramenta, uma tecnologia que há uma ramificação para esse paradigma ou para linguagens que atendem esse paradigma, então você vai tentar mostrar aqui, você vai tentar enfatizar as vantagens características que a linguagem lógica possui na aplicação nessas áreas, se comparadas às linguagens que atendem aos paradigmas mais tradicionais. Então, por exemplo, você citou dentre essas áreas aí, você pode tentar justificar o porquê de que o paradigma lógico é mais eficaz, por exemplo, aplicado aí a essa área ou a um dado, né, problema de uma área específica, se comparado a uma linguagem, né, mais tradicional. Quando eu digo tradicional, pessoal, são linguagens dos demais paradigmas, né? Então, por fim, você vai identificar se houve uma evolução com isso. Ou seja, se após o uso dessa abordagem, né, de programação lógica ou propriamente das linguagens lógicas, essas áreas iniciaram a obter melhores resultados. Então, se você conseguir, na sua investigação, identificar argumentos por autores aí, explicando que, de fato, para determinado tema, houve uma evolução com o uso por causa disso e daquilo, tal, você vai tentar argumentar aí, certo? Você vai tentar argumentar que houve, de fato, uma evolução, o uso foi aumentado em determinada área, beleza? Provavelmente se dá até da eficácia, né, do uso desse paradigma, dessas linguagens, ter um resultado, né, mais preciso. Enfim, isso aí são vocês que vão estar argumentando aí, beleza? Bom, passando agora para trabalhos relacionados, certo? O que seria essa parte aqui de trabalhos relacionados? Você vai buscar ao menos 3 trabalhos recentes, até no máximo 4 anos atrás, que utilize linguagens lógicas através de suas técnicas, certo? E use programação lógica. Quando eu digo através das suas técnicas, é porque você pode ter dificuldade em encontrar, por exemplo, um trabalho ou um artigo especificando ferramenta, não sei o que, usando linguagem lógica, usando programação lógica.
Caso você tenha dificuldades em encontrar isso especificamente, você pode pesquisar também por meio de técnicas que usam essa abordagem, tá? Então, eu não vou estar citando muitas técnicas não, mas só para reforçar aqui, só para dar pelo menos um primeiro passo, lembrem-se que a IA, né, a inteligência artificial, é uma área que usa muito, né, esse tipo de abordagem. Então, dentro da própria IA, existe uma ramificação de muitas técnicas que usam, consequentemente, também a programação lógica. Então, assim, se você não encontrar diretamente trabalhos com esses títulos, né, de programação lógica ou coisa do tipo, vocês podem encontrar com técnicas que estão embutidas na IA, beleza? E aí você vai listar 3 trabalhos. Você pode até aqui, ó, quando você pôr algum tema aqui, você pode dizer que tem que ser desde 2018, por exemplo, né? São poucos anos de lá para cá. Então ele vai listar aqui para você, tá bom? Ele vai listar conforme a pesquisa que você, o dado aqui que você botou aqui para pesquisar, tá? Bom, então você deve identificar trabalhos que buscam a solução de um problema bem específico e que seja de grande contribuição para a sociedade. Então você pode tentar até chutar, galera. Você pode tentar chutar. Existem muitos trabalhos já que às vezes o que você imagina que não tem, tem. Então, na área de saúde, na área de educação, tentei ver algo bem relevante assim para ajudar, né, as pessoas, algo que seja só assim relativo de forma, me refiro à positividade, né, para a sociedade. Se for algo relevante de fato para a sociedade, então tentem listar ao menos 3 trabalhos, né, com essa característica e aí explicar eles, né, nessa parte de trabalhos relacionados. O que é que você vai fazer? Você, após encontrar os 3, você vai provavelmente começar aí com algo introdutório, explicando que as técnicas de programação lógica estão em diversas áreas, como você já pode ter até falado um pouco na introdução. E aí você vai tentar entrar nessa questão de trabalhos relacionados aí que usam essa abordagem, né? E aí você vai fazer um parágrafo para cada. Só que aí, respectivamente, após cada parágrafo, você pode criar um também justificando, dando algum desfecho para cada trabalho, tentando melhorar essa minha explicação. Por exemplo, você encontrou um trabalho que propõe uma solução X. Aí você explica, resumindo o trabalho, né, ó, de acordo com fulano, ou melhor, fulano de tal, né, a citação, propôs em seu trabalho tal coisa, tal coisa, tal coisa, uma ferramenta, uma metodologia, alguma coisa usando essa abordagem que a gente está trabalhando aqui. E aí no segundo parágrafo você tenta fazer algum comentário sobre esse trabalho relacionado aí que você citou, entendeu? Você pode até argumentar algo quanto a conclusões dele, se foi eficaz, se não foi, se os resultados dele. Você vai fazer isso respectivamente para os 3 trabalhos relacionados, tá bom? Por fim, você vai, com base no que você pesquisou e com base, por mais que seja muito assim básico ainda o que você aprendeu sobre programação lógica aqui, que a gente vai estar vendo aqui em paralelo sobre Prolog, mas você já vai ter uma noção do que se trata, de como funciona e tal. Então, com base nisso, você vai propor um trabalho, certo? Apenas propor. Como a gente está na reta final, você não vai ter como fazer nem nada, mas você vai propor um trabalho. Você vai dizer aqui, ó, com base no estudo levantado aí que você fez, você vai especificar uma solução para um problema corriqueiro aí de rotina, né? Ó, identificar uma lacuna. Primeiro você pode tentar identificar essa lacuna, esse problema, né, que ocorre no dia a dia das pessoas e propor essa solução utilizando linguagens lógicas ou técnicas, né, derivadas
ou melhor, que nas suas derivações usam, né, programação lógica, ok? E aí essa proposta deve conter a motivação e a justificativa e recursos, né, a serem utilizados, recursos que você propõe, né? Dentro dessa proposta você também vai propor, você vai mostrar lá a problemática, aí vai dizer a motivação, né? Vai justificar e no fim vai dizer que pelo que você acredita no que você estudou, com base no que você estudou, você vai dizer, olha, tais técnicas podem ser usadas nessa proposta, e explicar o porquê disso e pronto, está fechada essa sessão. Por fim, a conclusão é algo que consiste em um desfecho da experiência de toda a equipe com a elaboração desse trabalho. Portanto, sugere-se que todos os membros atuem na elaboração dessa sessão. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que vocês definam esse trabalho espalhando cada sessão por membro, né? Um membro fica com introdução, outro com aplicabilidade, outro com trabalhos relacionados, outro com proposta. E aí, se vocês usarem essa estratégia, a sugestão que eu estou dando aqui na conclusão, vocês se unam para fazer algo em concordância, né? Então você vai fazer um desfecho sobre a experiência que vocês tiveram com essa pesquisa e elaboração do trabalho, ok? Então vocês vão tentar buscar se foi relevante, se não foi. Se tiver ponto a ser criticado, né, que vocês tiveram alguma dificuldade, vocês podem apontar também, beleza? Então aqui vai ser um desfecho, tá? Então por isso que eu sugiro, né, a atuação de todos, caso vocês tenham dividido aí por partes. E aí, por fim, algumas sugestões e observações, né? Como se trata de um trabalho de pesquisa, todo o conteúdo deve ter citações e suas respectivas referências. Beleza? Eu estou reforçando isso sempre. No próprio template da SBC, vocês encontrarão exemplos de como fazer essas citações e referências. Eu até já mostrei, né, uma forma prática que é usando o Google Academic, né? As seções podem possuir subseções. Então, se por exemplo, aqui você quiser fazer uma ramificação quanto à parte de aplicabilidade, criando uma outra seção dentro, né, uma subseção dessa, você pode ficar à vontade. Quanto mais organizado, maior a pontuação do grupo, beleza? Isso ajuda na legibilidade também do trabalho, né? Quando você tem uma seção única com o conteúdo ali, você não divide bem, né, a temática. Então, quando você tem uma seção quebrada em subseções, distribuindo de forma bonitinha ali e fazendo, né, tendo coerência também, porque não adianta a gente quebrar ali sem ter coerência. Então, onde cada subseção trata de uma especificação ali, então é ótimo isso. Policiem-se para que todos atuem no trabalho, visto que a nota será geral para todo o grupo. Então vocês devem fazer a fiscalização entre vocês mesmos, tá? Não estou querendo gerar conflito, eu estou querendo alertar a todos para que todos tenham prudência e responsabilidade para não deixar a coisa desnivelada, né? Ou seja, um fazendo muito mais que outros. A gente sabe que é impossível fazer igual, mas é injusto também um cara fazer todas as sessões e o restante fazer uma besteirinha e colocar todo mundo o nome. Então assim, policiem-se, né? Assim como tem gente que gosta de se escorar, também tem o cara que tem um perfil que quer abarcar tudo, né? Então assim, tentem lembrar do aprendizado de vocês, né? Essa reta final a gente não vai fazer algo tão prático de programação. A ideia é mais estudar as linguagens e suas características. Então esse trabalho vai forçar a questão da pesquisa. Então minha intenção é que vocês aprendam mais nessa reta final com a questão da pesquisa. A parte de programação é simplesmente para vocês terem conhecimento. Então eu já estou trabalhando isso com vocês
em paralelo aí apresentando o Prolog e fazendo alguns exercícios. É apenas para vocês terem uma base, assim como eu mostrei Haskell em programação funcional. Mas esse trabalho final é muito interessante para que vocês absorvam um maior conhecimento sobre, né, programação lógica, né, e o seu variado campo aí de atuação. Beleza? Então, fiscalizem-se entre si, tentem balancear os temas, né, a distribuição de trabalhos. Olha, sei lá, não sei como é que vocês pretendem fazer, mas tem um recurso bacana que você pode compartilhar, né, no Google Doc aí, esse texto, e aí todos, né, podem atuar de forma geral, ou cada um pegar uma seção e todos poderem contribuir uns aos outros nas suas sessões. Isso aí vocês é quem vão delimitar. Mas tenham consciência, cada um de vocês, que é interessante estar por dentro do tema para aprender, ok? Beleza, espero que vocês tenham entendido aí minha proposta, né? Quando eu digo aí do policiamento entre vocês. Por fim, o envio. Apenas um membro submete o trabalho em formato PDF, tá? Vocês vão fazer uma submissão de apenas um membro, não precisa estar nem esclarecendo nome nem nada. Por quê? Porque no topo do artigo, usando o template aqui da SBC, vocês viram que tem o nome de todos os autores. Basta vocês colocarem os vossos nomes aqui. Tá joia? Então, com base nos nomes, eu vou lá. Mas caso alguém tenha medo, porque tem mais de um fulano de tal aqui e queira especificar, pode botar na parte de texto, né? Que no Cigar fica uma parte lá que você pode colocar um texto, né, na submissão. Se você quiser colocar em comentário lá o nome, mesmo assim, e matrícula de cada um, né? Tem gente que gosta de se assegurar, então pode fazer também. Beleza? Bom, esse trabalho, a boa notícia é que eu não vou cobrar a apresentação dele, já que a pesquisa em si demanda um bom tempo, então não vou estar cobrando. Vocês já tiveram esse trabalho de apresentar quando foi os seminários, né? Então esse trabalho vai ser o artigo em si, e aí caprichem, porque a nota vai ser 7 e somada ao exercício de programação funcional que vale 3 pontos, né? Que eu passei na semana passada. Tá joia? E aí a data de entrega para esse trabalho aqui vai ser dia 2/2/2022. Então, dia 2 do mês que vem, certo? Caso na última instância ainda tenha alguns probleminhas com prazo, a gente ainda tem uns diazinhos à frente. Mas se vocês puderem entregar próximo a essa data aqui, vai ser ótimo. Então, já estou dando essa data aqui de entrega. Mas tranquilizando vocês, antes que se manifestem a minha procura já pedindo um prazo maior, foquem nesse prazo. Na pior das hipóteses, se chegar a alguns grupos sem conseguir entregar, a gente vê a possibilidade de um adiamento, ok? Então é isso, pessoal. Eu acredito que ficou claro aí o trabalho. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, entrem em contato comigo, certo? Como esse trabalho eu não pude entregar no horário da aula, então o que é que vocês vão fazer? Eu não pude entrar, né, para passar para vocês no formato síncrono e tudo mais. Eu vou contabilizar ele como aula, porque eu vou deixar disponível o restante após vocês assistirem esse vídeo, que acredito eu que ele não demande muito tempo, né? Então vocês vão ter o final da aula aí apenas para dar carga horária da aula, digamos assim, né? Mesmo que não seja no horário da aula normal, vocês vão ter um tempinho aí para tentar já dar uma pesquisada, separar artigos, tal, enfim, se organizarem, até criando mesmo as equipes, caso vocês não sejam as mesmas equipes dos seminários, né? Um outro problema, né, que talvez alguns de vocês venham falar comigo, eu já estou antecipando, que no seminário a gente tinha uma quantidade maior de integrantes. Dessa vez é meio complicado, então assim, eu sugiro que vocês tentem quebrar as equipes aí em duas. Podem se ajudar entre equipes, então, por exemplo, uma equipe, né, que foi quebrada em duas, então assim, podem se ajudar, mas é óbvio que não pode fazer o trabalho igual, tá? Cada equipe vai ter o seu trabalho específico, beleza? Conforme os requisitos que eu passei aqui, tá? Então é isso, gente. Obrigado aí pela atenção. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, ok? Tchau.
Tchau, tchau.